Ciência de dados na empresa é treta. Porra, não cabelo na boca. O que acontece? Primeiro que é um grupo de nerd, tipo, lidando com um grupo de gestores, normalmente pessoas que já vêm de cultura de grandes empresas, ou então, mesmo em startups, assim, é gente com uma visão de grandes empresas, ou seja, grandes corporações. Então tem que entender como é estrutura corporativa, como os poderes se organizam ao longo dos C-levels de uma empresa e vários modelos. Fato é que ciência de dados, para esse conjunto de organização, né, para essa estrutura, digamos assim, pode ser uma quebra fodida de paradigma, assim. Pode ser uma maneira bem diferente da galera pensar e tomar decisão. Vários livros, tipo, falam sobre isso. Alguns deles são até os que eu sempre recomendo, estão ali no meu site, na minha mão, enfim. Tipo, alguns que falam de negócio, né? Vou deixar ali na descrição alguns links, por exemplo, para alguns deles. E assim, vários deles vão tratar como ciência de dados atua numa empresa e tenta gerar valor. Mas o fato é que ciência de dados pode ser tipo várias coisas numa empresa. Por exemplo, ciência de dados pode ser uma ferramenta que está conectada ao seu CRM para classificar o seu público, né, que está, o seu lead, né, pessoas que estão navegando no seu site e comprando seu produto. Também pode ser uma ferramenta junto com a ferramenta de e-mail que dispara e soma ali um monte de informação dos e-mails que foram abertos, o que comprou, o que não comprou, como acontece praticamente em todo o varejo. Então, assim, essas ferramentas trazem ciência de dados dentro delas. Vão até pensar que antigamente era assim também, né? Você podia ter uma ferramenta de previsão de demanda ou de precificação da IBM e custava 1 milhão, 2 milhões, enfim, custava milhões. E eram feitas pelos caras mais gabaritados possíveis, né? Tipo, cientista de dados, PhD em Harvard, que só a IBM pagava para fazer essa ferramenta. O que aconteceu com Python, com R, com códigos livres? Cara, popularizou essa parada. Então todo mundo agora pode fazer. Ou seja, ciência de dados numa empresa pode atingir vários níveis em diversos tipos de situação. Você pode querer ter uma área de labs, de experimentação dentro da sua empresa. Né? Uma área de data science como uma área de inovação também é possível. Mas hoje o maior desafio é de fato convencer a estrutura de que ciência de dados gera valor. Um pouco às vezes porque a estrutura não está preparada para ouvir mudanças rápidas às vezes de tomada de decisão, para testar, para experienciar. Talvez porque às vezes essa galera, né, essa estrutura de gestão que já vem, né, de uma cultura de RH mais antiga, né, que a gente chama a estrutura gestão X, tem a X e a Y. A Y seriam os especialistas, a X conectada a gerente, coordenador, diretor, C-levels, né, esse tipo de coisa. Então, assim, essa estrutura que é a mais old school, vamos dizer assim, ela às vezes está estruturada em pequenos núcleos que estudam muito bem aquele assunto financeiro, o administrativo, o marketing, e não entendem que compartilhar esses dados e dar para um cientista de dados para ele entender o problema, não está acostumado com esse tráfego de informação, né? Esse agnosticismo do dado, né? Tipo, o dado não pertence, ele é gerado pela área, mas ele pertence à companhia, né? Tipo, esse é um mindset complicado, porque você passa a ter gente do financeiro, né? Que poderia ser um cientista de dados fazendo um problema de finanças ali para melhorar, sei lá, fluxos financeiros, riscos de fluxos financeiros, conectado a um dado de marketing, que pode ser tipo um dado gerado por uma ferramenta porcaria, cheio de treta, enfim. Então, assim, você começa a ter ou pode ser assim, uma ferramenta para esse cara
entender exatamente o segmento do cara que mais gera valor, que mais representa risco, né? Ou seja, conectar os domínios dos dados com as tomadas de decisão é o trabalho dos cientistas de dados e o mais difícil numa companhia, numa empresa grande e até mesmo, às vezes, numa startup que não tenha no seu core de C-levels o entendimento de como funciona a ciência de dados. Né? O que é ciência de dados espalhada pela empresa? Porque não é assim, tem uma área de ciência de dados e essa área de ciência de dados faz XPTO e aquilo é assim. Não, está espalhado. Tem que ter uma área, óbvio, mas ela tem uma função dentro da companhia, ela tem uma função dentro da empresa. Né? Isso, cara, pode ser qualquer tipo de empresa, na real. Então, o que é que acaba acontecendo? Você vai, né, faz o seu trampo, faz a sua modelagem, né, acha algum tipo de estratégia para tomar decisão e quando você volta a toda uma estrutura de gestão, principalmente coordenadores e gerentes, que precisam ser convencidos de que isso faz algum sentido e organizar a tomada de, tipo, o que eles vão fazer, né? Os acionáveis, o que o cara vai... Ah, beleza, ele descobriu ali que um segmento é o segmento mais arriscado, né? Pô, o que eu faço com isso? Ah, o outro descobriu que a previsão do que a gente estava esperando, seja de vendas, seja de cliques ou o que quer que seja, tá, putz, muito associado ao que a galera está escrevendo no NPS de atendimento. E agora? O que é que eu faço? Né? Como eu conecto as coisas? Bem, no geral, a minha sugestão e até o meu modo de trabalhar tem sido sempre construir colaborativamente o consenso do que é ciência de dados, o que é trazer esse grupo de nerds que curtem falar de matemática e falar de quadrinhos também, mas de matemática principalmente, de estatística, de problemas de negócio associado a esse tipo de problema, conectando não só, juntando não só o que está dentro da matemática mais sofisticada, como o que é o problema de negócio que está acontecendo. Né? E problemas de negócio é muito legal, porque você pode ter vários tipos em várias áreas, digamos assim. Né? Então, por exemplo, no mercado financeiro, você vai ter problemas ligados a investimento, crédito de score, risco, fraude, né? Coisas, transações financeiras, você também pode entrar na parte de investimento, cara que investe, risco, qual é o tipo de risco que o investidor quer, enfim, você pode entrar por essas abordagens. No varejo, putz, uma infinidade, Mercado Livre, Americanas, estão aí, enfim, todos esses marketplaces. Vamos tirar quando eu falo o nome dos marketplaces. Tá aí com todos os marketplaces, com todos os e-commerces que tem toda a estrutura de varejo que era loja, né? Tipo, tem indústrias que tinham lojas e agora estão no digital, então varejo é gigantesco, um mercado bilionário, né? O cara o primeiro colocado, o cara mais rico do mundo tá nessa área, então, enfim, e-commerce e marketplace são conceitos onde você pode se perguntar o que é ciência de dados em marketplace, né? O que é ciência de dados em varejo, o que você faz, né? Coisas que você pode buscar no Google e entender e formar esse leque, né, de o que é ciência de dados espalhado pela companhia, porque muitas vezes o que é ciência de dados espalhado pela empresa, que muitas vezes, né, principalmente empresas que dão independência para suas áreas, coletarem ferramentas para fazerem coisas, né? Pode estar lá, às vezes, o segredo, você pegar umas variáveis de uma empresa terceira, né? Eu comprei uma ferramenta que manda e-mail, né? E essa ferramenta, cara, segmenta meu público de um jeito animal, que tudo que eu quiser fazer agora, eu tenho que considerar essa segmentação para ver se dá certo, né? Tipo, na segmentação A eu preciso de uma experiência, um produto, uma jornada, no segmento B um outro, né? Enfim, para a gente pensar. Esse vídeo era mais uma provocação em relação a tudo que tá acontecendo em ciência de dados no Brasil e no mundo, né? Tipo, se a gente
conversar com outras pessoas, tanto na área de gestão ou na área estratégica, em ciência de dados, a gente vai ouvir que, fora lógico, empresas que nasceram, né, tipo, tem níveis de maturidade e tudo mais, né, nasceram lá, Google, Microsoft, enfim, a Twitter, Uber, essas porra todas são, empresas que, cara, são referências, né, tipo, e tem outras, às vezes até menores e tal, empresas que valem milhões e tem tipo 15 pessoas trabalhando e essas 15 são 12 cientistas de dados, sabe? Essas empresas, elas ensinam, sabe, o que é valor, né, de ciência de dados, né? Qual o propósito de valor, que proposta se pode dar nos algoritmos. O que algoritmos trazem de valor para empresas, né? Então, como é que você consegue projetar isso? Como você consegue medir isso? Pega empresas que são core business data science e entende como elas ganham dinheiro, né? Pega essas big techs e vê Spotify, que é um modelo que eu gosto muito, né? Sempre numa visão de times eu penso como seria lá, assim, claro que é uma projeção minha, assim, uma visão às vezes até meio romantizada, mas assim, é o modelo, sabe? Tribos, a estrutura de agilidade e tudo mais, e aí você vai conversando com o pessoal de agilidade, entendendo as possíveis modificações, enfim. Isso para mim é moderno, né? Isso para mim são áreas novas, né? Tipo, só que essas áreas que trazem um equilíbrio de poderes e de deveres e responsabilidades se confunde com o que é gestão, coordenação, gerência, diretoria, essa cultura que é uma cultura antiga, né, muito operacionalizada em coleta de dados de silos localizadas, né, essa visão muito departamental e só dentro do departamento eu tomo, né, tipo, aquela decisão sem esse cross de dados, né, essa sinergia, isso se choca muitas vezes e é com certeza um dos motivos do insucesso de data science em muitas empresas, né? Porque chega a galera tá toda louca, nossa, vou dominar o mundo. Aí começa a entregar, o pessoal fica, puta, então é isso, putz, tem que fazer experiência, tem que ficar medindo, caraca, tem que entender o que é esse número, né? Tipo, ou seja, começa, enfim, um processo evolutivo que realmente é muito complicado na grande maioria das empresas, né? São tomadas como se quem tem a gestão já tem na cabeça, já sabe, o cara sabe, né? Então, não precisa de ciência de dados, né? Porque ele tem na cabeça o que é para ser feito, né? Aí você vai, mede e tal, puta, não é assim, ó, que bosta. E o cara fala, não, tal. Enfim, novas lideranças estão surgindo todo santo dia. Então, eu acho que é um mundo positivo para olhar para essa área, assim, né? Mas trazendo foto de hoje em dia, né? Mas o vídeo tá animal. Acho que ciência de dados tem crescido bastante. Eu espero, né, que cada vez mais a gente use ela da maneira correta, tanto nas empresas para gerar valor, quanto depois que gera valor, né? Depois que o pessoal entende que gera lucro, saber que tem uma responsabilidade, né? E não pode, muita coisa não pode ser feita porque seria uma espécie de mind hack, né, que a gente sabe que inteligência artificial entrega, né? Então, enfim, coisas desse tipo. Por hoje é isso, acho que até me prolonguei demais. Qualquer coisa eu volto no assunto. Um abração.